Agradeço, Gui, por nos receber. Agradeço, Paulo, pelo incentivo. E é um desafio falar de um tema tão complexo. Ainda mais com uma COP30 batendo na porta da gente, que é na segunda-feira, dia 10, até o dia 21 de novembro. E juntar espiritualidade e sustentabilidade, quando na verdade elas nunca estiveram separadas. Nós separamos porque é muito cômodo separar a espiritualidade da sustentabilidade. A gente fecha os olhinhos e fala, não, minha roupinha Prada tá tudo, né? Minha bolsa de 5 mil reais, tá? Não tem problema nenhum. E definir um tema dentro de sustentabilidade para trazer foi mais difícil ainda. E eu escolhi o consumo. Porque quando eu parei para pensar no tema, o que causa impacto ambiental? O que causa impacto ambiental? Consumo. É a produção de um monte de coisas desnecessárias. E isso não está na pauta da COP30. Olha que interessante. Não esteve em nenhuma pauta de nenhuma COP. Isso não é assustador? E por que o consumo não está na pauta de debate político sobre sustentabilidade, sobre impacto ambiental? Podem pensar e podem responder também. Git fez assim. Poder. Lucro. Poder. Interesses, né? Interesses. Aí o que está sendo discutido na COP30? Alguém já foi lá dar uma olhadinha na agenda? Existe uma agendinha assim, básica. Acordos. Ah, você vai montar uma indústria aqui de carro? Então, mitigações, negociações, rodadas de negócio. A COP30 é uma grande rodada de negócios. E há alguns milhões para poder fazer aquele circo, porque ainda continuamos na política de pão e circo. Vamos dar circo para as pessoas. Aí colocou Mariah Carey, sei lá, uma diva pop. É sério isso? Você está elaborando um evento para falar de financiamento, de investimentos, e você já começa gastando alguns milhões logo de... As onças estão aplaudindo a Gabi Amaranto. Gente, fala sério. Nada contra as meninas que são artistas maravilhosas, mas, desculpa, me diga uma justificativa ecológica e sustentável para esse tipo de coisa. Não tem. Desculpa, não dá. Só o que está sendo contratado de artista para fazer show, eles estão fazendo de graça? Eu queria saber, eles estão fazendo de graça? Será que eles vêm de graça, sim? Então está sendo pago. Está sendo pago com que dinheiro? Nossa. E é engraçado que ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando sobre quanto que está custando o impacto ambiental disso lá em Belém, porque é um impacto ambiental, mas todo mundo está falando do lucro que Belém está tendo, os hotéis, está tudo melhorando. Desculpa, não está. A gente sabe que não está. A gente sabe que... Nós todos sabemos que aqui não tem mais gente idiota. Não tem. A gente não está mais nessa fase da vida que a gente não tem informação, não é, doutor? Ah, não sabia. Não, desculpa. Você não... Está disponível. Não sei se a gente está disposto a encarar, mas que está disponível, está. Essas informações estão disponíveis. Pronto. Mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Eu tomei emprestado um conceito de referência para trazer para vocês sobre espiritualidade, que eu gosto muito, que eu acho mais perto do humano, que é do Leonardo Boff. Ele escreveu um livrinho pequitinho, há muito tempo atrás, chamado A Força da Ternura. E lá ele traz o conceito de espiritualidade, né? O que é espiritualidade?
é quando conseguimos colocar questões fundamentais e captar a profundidade do mundo, de si mesmo e de cada coisa. Espiritualidade deriva de espírito. Espírito não é parte do ser humano. Espírito é aquele momento da nossa consciência pessoal que nos permite sentirmos parte e parcela de um todo que ultrapassa, que nos ultrapassa todos os lados. Espírito, o universo das coisas, das energias, das pessoas, das produções históricos, sociais e culturais. Pelo Espírito captamos o todo e no todo encontramos Deus, o grande Espírito. A gente está desconectado. A gente não se sente parte do todo. Por isso a gente faz de conta que não está enxergando o que está enxergando. E é difícil falar de espiritualidade e sustentabilidade porque, primeiro, o conceito de espiritualidade é completamente confuso hoje. Muita gente não sabe o que é espiritualidade, não nessa forma filosófica, antropológica do ser. Confundem espiritualidade com seitas, porque eu estou aprendendo com a comunidade Bahá'í que o que eu achava que era religião não é nem religião, é seita. Veja bem. E aí já começa a confusão, porque é desconstruir uma série de crenças que a gente tem. E isso vai de frente para seitas que se dizem religião. E muitas delas fazem questão de implantar o chip da ostentação nos seus fiéis. Tem que ostentar, tem que pagar uma parte do que você ganha para manter essa estrutura, né? Isso tudo desconecta e distancia mais a gente da nossa corresponsabilidade e cocriação com tudo que está ao nosso redor, com tudo que está acontecendo. E repensar os nossos hábitos de consumo dói ainda mais, porque a gente tem apego. A gente tem apego ao que a gente acha que é verdade. A gente tem apego às nossas coisas. Casas, carro, status, roupas, joias, maquiagem, perfume importado. A gente tem apego. E onde é que entra a espiritualidade? Eu trouxe como referência o yoga, que é a escola, é a ciência que eu estudo há 20 anos. E lá tem 2 princípios muito importantes dentro de 8. São os primeiros princípios, yamas e niyamas, né? Aí de novo eu vou colar, tá, gente? Eu vou colar porque eu tinha escrito a palestra todinha, mas aí eu tive uma aula com a Lia Disque, da Palas Atenas, minha professora na semana passada, no curso que eu estou fazendo. E eu achei fantástico a forma como ela trouxe os conceitos de yamas e niyamas, né? Ela colocou que yamas é o que devemos evitar. Niyamas é o que devemos promover. Então, vamos lá. Yamas. Restrições morais, né? Essa autoanálise dos meus atos, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Um muito conhecido é a ahimsa, que Mahatma Gandhi trouxe como bandeira de desenvolvimento, né? Eu não gosto da palavra lutar, me ajuda aí com um sinônimo de luta. Ele usou isso como bandeira de luta mesmo, sabe? Não. Ele propagou o princípio ahimsa, que é o primeiro yama, né? E se a gente pegar de qualquer forma, se a gente pegar qualquer um, são 5 yamas e 5 niyamas. Eu vou passar rapidinho, tá? Yama, ahimsa, a não violência, satya, verdade, asteya, não roubar, brahmacharya, moderação, aparigraha, desapego. Se a gente pegar qualquer um desses 5, a gente consegue fazer a palestra sobre sustentabilidade e espiritualidade todinha, se eu pegar só um.
princípio. Tamanha a potência, né? Niyamas, que são os preceitos, que são as leis, né? Aquilo que nós devemos promover. Aí, de novo, se eu pegar qualquer um dos 5, Saucha, pureza, limpeza, santosha, contentamento, satisfação, gratidão, tapas, firme determinação, disciplina, swadhyaya, autoexame, autoconhecimento, autoestudo, olhar para mim, me observar, perceber, e Ishvara Pranidhana, que é a entrega ao princípio divino superior, né? Que algumas religiões colocam nomes, Deus, Oxalá, Alá, e por aí se vai. Ishvara Pranidhana é essa fusão. Dentro de uma visão mais filosófica da linha, diz que ela ainda trouxe outros conceitos, né? Eu gostei muito de Ishvara Pranidhana, como ela trouxe devoção àquilo que ilumina a minha consciência, que me dá consciência de liberdade, de completude com o todo, liberação dos ciclos de ignorância, liberação dos sentimentos hostis, entendimento da impermanência. Olha isso. Ishvara Pranidhana, um princípio filosófico, assim, simplesmente entender que tudo aqui está em constante mudança. Em constante mudança, né? Entrega, serviço ao sagrado, entender essa última instância do cosmos. É bem profundo, não são conceitos simples. As palavras são muito fáceis, mas quando você vai entrando nos conceitos, eles são complexos. Eles são complexos por uma série de fatores. Pelo nosso próprio estilo de vida, pelas crenças que a gente vai desenvolvendo, que nos protege de desenvolver corresponsabilidade, de cocriação, porque eu prefiro colocar a culpa em alguém. Há 4 anos atrás foi o Bolsonaro. Esses 4 anos agora a culpa é do Lula. E o próximo que entrar vai ser o culpado de novo. Vai ser sempre assim. Sempre foi assim. Né? Então, não olhar para esses princípios, que a gente está falando de yoga, mas esses princípios estão contidos em fundamentos e bases de todas as religiões. Todas as religiões, todas as grandes religiões do mundo, uma das funções é trazer esses princípios norteadores do bem viver. Do bem viver eu comigo mesma, eu com o próximo e principalmente eu com o planeta. Todas as tradições sapienciais, dessas tradições sapienciais surgem as grandes religiões como princípios norteadores para a humanidade. Falam as mais antigas, mais antigas, as indígenas, principalmente, fala dessa conexão com a terra. Fala desse respeito. A partir do momento que eu me desconecto daquilo que me sustenta, que me mantém, eu vou me perdendo de mim mesma. Então nós estamos nesse ponto da humanidade. Nós estamos literalmente perdidos. Literalmente. A gente come mais do que precisa, compra roupa mais do que precisa, tem casas gigantes que a gente não precisa. Lá no Vicente Pires, às vezes eu ouço umas coisas assim que eu falo, nossa, então é verdade mesmo, não é lenda urbana, né? Casas com 8 quartos, 8 banheiros. E tem gente que não tem onde morar. Ah, mas eu trabalhei, não é justo. Mas não é sobre trabalhar. Não é sobre ser justo. Dentro da visão limitada que a gente tem de justiça. A gente está falando de bem comum, de comum unidade. De eu desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim. Eu lembro de uma fala
de vocês em uma reunião Bahá'í que eu participei, acho que foi a primeira reunião que eu participei, que nós que sabemos um pouco mais, bem pouco mais, né? E nós que temos um pouco mais, nós temos responsabilidade para quem sabe menos e para quem tem menos. E isso incomoda demais. Imagina uma pessoa que está ali apegada ao dinheiro, ao lucro, ou você falar um negócio desse, ela infarta, dá um faniquito e tenta justificar de formas mais absurdas ainda. Tudo bem, é um momento de consciência dela, vai lá, mas... E aí? A gente está conseguindo parar para pensar sobre isso? A COP30 não está trazendo esse tipo de assunto e isso me deixou incomodada. Como que a gente está num processo que vai definir a nossa vida? Veja bem, vai definir a nossa vida. As mitigações que estão sendo negociadas vão impactar diretamente a nossa vida. E não está se falando de espiritualidade. As religiões não estão se envolvendo com o processo de sustentabilidade. A Igreja Católica tem... Alguém é católico aqui? Como é que fala aquele... tem um tema anual, como é que fala? Fraternidade, como é que é? Campanha da Fraternidade. A campanha da Fraternidade desse ano, se eu não me engano, foi sobre sustentabilidade. Eu fui em algumas missas e em momento algum o padre falou de sustentabilidade. Eu não vi nos processos de catequese, nas igrejas que eu fui, eles falando sobre separar o lixo. A gente não está conseguindo fazer o básico. Nós não estamos conseguindo fazer o básico. O mínimo. Reduzir o nosso consumo, urgente. Isso não é para... depois do dia 21 de novembro, quando sair o resultado da reunião, a gente resolve alguma coisa, tá, gente? Não! Nós estamos há 30 anos atrasados. Porque a COP é 30, porque é a 30ª edição. Nós estamos há 30 anos falando sobre um bocado de coisa e conseguimos colocar muito pouco em prática. Muito pouco. Selo orgânico agora virou greenwash. O que era para ser uma coisa acessível está se tornando cada vez inacessível. Porque você comprar um produto orgânico que não é produzido com agrotóxicos é uma fortuna. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não vai comer um produto orgânico comprado na Malunga. Não vai, gente. Por favor, o salário mínimo não dá para pagar nada. A pessoa, aliás, ela não vai comprar verdura com salário mínimo mesmo, nem com agrotóxico e nem sem agrotóxico. Que aí entra a questão de trabalho, a questão econômica. A questão econômica está dentro de sustentabilidade e de espiritualidade. Roupas caras. Vou numa festa, tem que comprar vestido. Oxe, uso. Não, porque vai sair na foto mesmo. Para, gente. Eu estou citando essas provocações porque mostra o tamanho da nossa imaturidade espiritual diante dos fatos da realidade. Nós somos imaturos. Nós estamos numa sociedade que a gente precisa, para fazer sexo, a gente precisa de remédio, porque eu não tenho tesão, tem que tomar para poder ter tesão. Para acordar, para trabalhar, eu tenho que tomar um remédio para poder acordar, porque eu tô com problema, não consigo. Aí para dormir, tem que tomar remédio também. Aí para emagrecer, tem que tomar remédio. Aí para engordar, você tem que tomar remédio. Uai, e aí? Ninguém nunca parou para pensar o tanto que a gente é empurrado para... Medicalize a sua vida. Você merece comprar isso. Você trabalhou tanto. É um apelo midiático para que a gente consuma e consuma e consuma. Mas eu não vejo apelo midiático para a gente fazer o que estamos fazendo aqui hoje. Sentarmos em roda e conversarmos. Porque isso aqui incomoda. Vamos todos sair daqui hoje bastante incomodados. Essa Priscila é doida. Mas esperançoso. Essa Priscila é doida. Não acredito nesse negócio que essa menina tá falando, não. Até eu duvido de algumas coisas. Mas, enfim, conversar, sentar em roda, se reunir,
provoca muita coisa aqui dentro. Faz a gente questionar, faz a gente duvidar. Quando você chegar em casa, provavelmente você vai começar a olhar assim e falar, eita, é mesmo, né? Pra que tudo isso aqui? Pra que esse tanto de coisa? Pra que esse tanto? Pra quê? Por quê? Porque não ensinaram a gente a entender a diferença entre desejo e necessidade. Desejo é infinito, é ilimitado, mas necessidade não. Necessidade tem um limite. Ah, mas a mídia falou que pega empréstimo, boba. Faz empréstimo. Tem crédito. Aí de novo você cai na roda de samsara. Se endivida, está altíssimo a quantidade de endividados. O Serasa lançou um relatório esse semestre e mandou para o governo. Olha, a gente está um pouquinho preocupado, sabe o que é? Que a galera está devendo demais. A galera está devendo demais. O pessoal está comprando demais. Eu fui na casa de uma paciente. O que tinha de caixa da Shopee. Eu falei, é sério isso? Eu falei, mas aí realmente você vai ficar com muitos problemas emocionais e psicológicos. E aí a gente entra num outro ponto. O adoecimento mental e emocional. Enquanto eu não trabalho a minha mente, a minha emoção, eu me torno um alvo vulnerável de tudo isso, de todos esses processos que a gente está falando. De consumo, de vazio. Porque enquanto isso aqui não tiver equilibrado, arrumadinho, sabe? Eu vou ter que preencher esse vazio com alguma coisa. Ou vai ser com drogas, listas ou ilícitas, ou vai ser com consumo, ou vai ser com pornografia, ou vai ser comprando um monte de coisas que eu não preciso, ou vai ser comendo. E já tá de conhecimento de todo mundo a quantidade absurda de gente com problemas psicológicos. Tá absurdo. Tá absurdo, tá assustador. Tá assustador. E isso tudo gera um descontrole, uma desarmonia, tanto socialmente falando, quanto economicamente falando, como espiritualmente e energeticamente falando. Nós somos células de um grande organismo chamado Gaia. O planeta Terra não precisa da gente. Nós somos os únicos organismos vivos que a Terra não precisa da gente para fazer exatamente nada. Aliás, se a gente pegasse o próximo ônibus para Marte, fosse todo mundo embora, a Terra ia falar: oh, graças! Ai, raça humana! Agora me salve. Agora eu tô sozinho, eu posso viver em paz com os outros organismos que fazem parte de algum processo biológico. Por exemplo, as minhocas. Um anelídeo. Tem gente que morre de nojo da minhoca. Mas se eu te falar que a minhoca é mais importante que a gente pro planeta Terra, elas não deixam o solo se compactar. Elas são responsáveis pelo processo de condutos de ar-condicionado natural. Elas fazem a manutenção do ar-condicionado da Terra. E elas também têm outra função incrível, porque esses ductos de ar, de passagem de ar, para refrigerar e manter a temperatura adequada para nós. Quer dizer, a gente acha que é para nós, na verdade não é para nós, tá, gente? Eu lamento lhe informar, mas não é para nós. Aqui nada é para nós. A gente está aqui por uma infinita misericórdia do Grande Espírito, que está deixando a gente passar uma temporada aqui para a gente aprender como ser humano. Minimamente, aprender a ser ser humano. Esses condutos de ar, eles formam uma estrutura onde as raízes das plantas vão entrar
e se fixar. As plantas se fixam, fazem as trocas gasosas, produzem alimentos pra gente. Sem minhoca, sem plantinha, sem comida, sem vida. Baubau. É por isso que se fala tanto da questão de desmatamento. E as pessoas ainda insistem em dizer que nada, se não desmatar, como é que vai plantar para dar de comer? Gente, para, vocês não estão acreditando nisso. Não vai faltar comida. Se continuar o desmatamento, vai faltar comida. E muita. E aí tem uma coisa legal que a COP30 vai falar, que é sobre essas pequenas produções. A gente precisa de diminuir as grandes produções e transformar em pequenas produções e usar tecnologias sustentáveis, como agrofloresta, como permacultura, que já é possível, já é comprovado que funciona. Ponto. Funciona. E aí a gente entra em uma outra questão. O simples funciona. Por que a gente está complicando o meio de campo se o simples funciona? Se a gente já tem protótipo? Se é provado? A gente tem amostras grandes, diga-se de passagem, de que a agrofloresta funciona, de que a permacultura funciona. Precisa de ajustes, como todas as coisas aqui do planeta. Precisa de ajuste, precisa, óbvio. Precisa. Precisamos de muitos ajustes. Mas isso vem da pressão assim, das grandes potências, da Europa, dos Estados Unidos, da China. Que não tem mais lugar para plantar, né? Pois é. Aí tem que vir para cá, né? Exatamente. Explorar o nosso. Mas não é só por alimento, né? Não é só por alimento. Eles querem formar pátios industriais, principalmente os Estados Unidos, que a galera de lá consome absurdamente. Isso. Eles jogam coisas novas fora. Uhum. É assustador. De uma maneira indecente. Eu vi isso pessoalmente lá. De uma maneira indecente. Né? Então, a gente precisa de repensar os hábitos de consumo. E a gente precisa de usar a criatividade para saber lidar com isso. Porque a gente criou uma necessidade de vários eletrodomésticos, de sapatos, de roupa. Não tem como a gente voltar a andar sem roupa. Acho que ninguém aqui vai topar, né? Eu não gostaria de andar sem roupa, né? Mas a gente vai ter... E a humanidade está crescendo. A gente vai ter que vestir esse povo. Priscila, a gente tem que produzir roupa. Tá, mas dá para produzir roupa sustentável, já existe tecnologia. Dá para produzir roupas biodegradáveis, já existe tecnologia para isso. Só que isso não é de interesse de grandes empresários que já produzem roupas sintéticas há décadas. Isso não é de interesse de quem está produzindo. Então, eu penso, Priscila, que é um ponto de vista de bilhões de pontos de vista. Eu penso que os governos deveriam pressionar esses grandes empresários. Assim, você quer continuar produzindo? Não estou falando que você tem que parar de produzir, não, meu querido. Só estou falando que você vai ter que produzir uma roupa que seja biodegradável. Tem a logística reversa. Você está produzindo? Então você vai ter que se virar. Quando essa pessoa jogar essa roupa fora, você vai ter que se virar para fazer ela entrar no sistema de novo, de forma sustentável e ecológica. Percebe? Então a gente tem um embate muito grande com os empresários, com os ricos. E eles ainda ameaçam a sociedade com a falácia de que se eles pararem, vai ter desemprego. E que esse desemprego vai gerar uma crise econômica, inflação alta e blá, blá, blá. Nós somos uma sociedade meio preguiçosa para ler, para estudar, para se aprofundar no assunto. Nós estamos num momento da sociedade que nós somos muito medíocres. A gente vai lá na IA e faz uma pergunta e ela responde e a gente só lê sem nem entender de onde vem, se é verdade ou se não é. A gente está nesse nível.
A gente não quer fazer mais isso aqui, sentar, parar e conversar. Não queremos mais pensar. Não queremos mais fazer trocas. Que inclusive trocas, pegando a brincadeira, vamos fazer uma metáfora com troca. Trocas é algo sustentável. Literalmente. Troca de conhecimento, trocas de roupa, trocas de brinco, sabe? A gente não tem mais isso. Vou até fazer uma brincadeira, porque eu lembro que uma vez uma amiga de uma religião que eu não posso falar porque não é religião, é seita, e também não posso falar mal da seita, porque cada um tá no seu processo, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí eu lembro que eu falei pra ela, meu guarda-roupa já é assim uns 80% brechó. Ela, credo. Você usa roupa de brechó? Eu falei, uai, amiga, roupa novinha. Ela é de gente morta, tem uma energia horrível. Eu falei assim, olha, tem alguma mandinga aí pra tirar as energias? Você tem que borrifar a amônia, você tem que não sei o quê. Eu falei, beleza. Minha amônia, sabão em pó e máquina, bato lá, lavou, saiu tudo. Já, tá, a água já purificou tudinho. 80% do meu guarda-roupa é brechó. E eu nem compro. Eu troco. Eu também não posso falar que está sendo gravado, porque eu não posso falar como é que eu consigo essas trocas, porque as pessoas que me dão presentes depois não vão me dar mais. Algumas coisas que eu ganho que não são necessárias, eu vou lá e levo no Pessahá. Ixi, estou fazendo propaganda, né? Eu pego no Pessahá, deixo lá e me gera um crédito, e quando eu preciso de alguma roupa para as meninas, para mim, eu vou lá e troco. Então, tá vendo que tem coisas que dá para você fazer? Dá para criar formas para diminuir esse impacto, né? Diminuindo a necessidade do consumo é uma forma de pressionar quem produz. Assim, eu não estou vendendo. O que está acontecendo? Mas enquanto a gente não reagir aqui como unidade, como base, a nossa base ela é grande, né? O senso comum é uma base muito grande. Os ricos estão lá no topinho, bem pouquinho. Poucas pessoas detêm muito dinheiro. E nós aqui estamos sustentando essa pirâmide todinha. Se a gente começar a repensar o nosso consumo, o impacto vai ser lá no bolso deles. Aí eles vão ter que repensar a forma de produção. E talvez a forma de produção comece a se transformar em algo mais sustentável. E aí, como é que tá isso para vocês? Alguém consegue pensar dentro de onde você está, desse lugar que você está agora, hoje? As aposentadas como aposentadas, quem está trabalhando ainda, dentro da sua área, dentro da sua profissão, dentro da sua casa, como você sente que pode começar, assim, já passou alguma coisa na sua cabeça agora que você vai começar a fazer? Passou na cabeça de alguém aí? Você, eu acho que eu vou repensar. Vou lá no Pessahá. Vou lá no Pessahá, é ótimo. Eu comprei uma briguinha, mais ou menos, briga, porque eu sou síndica, e a questão do lixo, porque sempre me incomodou muito. E na minha casa eu separo o lixo. Todas que entram lá em casa, temos que separar o lixo. E me incomodava muito o lixo no condomínio. Aí eu pedi para os meninos dos serviços gerais fotografar para mim o lixo recolhido. Gente, é uma coisa assim que não tem como que pode um negócio daquele. E eu tive que fazer uma circular, passar, né, e exigir e dizer que se não o lixo não fosse descartado, pedaço de vidro misturado com garrafas, com roupa, com fraldas, com tudo. Uma coisa assim absurda. Teve pessoas lá que deixou de falar comigo, embora eu não... Eu mandei algumas fotos, né? Coloquei algumas fotos, tirei os meninos rasgaram assim os sacos, não identifica nada não, mas às vezes as pessoas identificaram aquilo ali.
Eu vou para o Nordeste também, eu me incomodo de ver ninguém, absolutamente ninguém que eu conheço lá. Estive agora 2 meses atrás, estou indo agora dia 20 novamente. Praia, muito plástico, muito isso, muito aquilo. E o mais difícil, Priscila, é porque quando a gente começa a entender um pouco, isso é muito desconfortável para a gente, né? E a gente, minimamente, eu estou fazendo um pouquinho, mas meu Deus do céu, aquelas praias quando a água recua. Às vezes dá um desespero, né, Thelma? Você fala, nossa, demais. será que eu... É urgente a gente disciplinar as escolas. Na escola, meus netos estudam na escola canadense, eles fizeram agora recente uma campanha, né, do lixo, que na natureza, eu achei tão lindo, até um texto em inglês, eu não inglês, mas traduziram para mim, que não existe lixo na natureza, né? Não. Que coisa linda, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Não existe, literalmente não existe lixo. Eu acho que é por aí. Além de não existir lixo na natureza, os animais, eles praticam literalmente o processo de cooperação e de comum unidade. No formigueiro, nenhuma formiga fica sem comida. Todas as formigas comem. Um vídeo que eu vi essa semana mostrou o comportamento dos ursos pardos, né, caçando salmões. Eles comem a pele e o fígado, só. Parte nobre para ele, aquilo que ele precisa. O restante ele descarta. Só que isso não é lixo. Isso aí vai alimentar aves, outros animais pequenos que se alimentam ali das carcaças, né? Sim. E aquele cálcio que fica vai alimentar o rio. Então é todo um ciclo que se repete, né? E assim a natureza vem se sustentando. Aquilo que ela falou ali de realmente só a gente que produz lixo. Só a gente. Só a gente que produz lixo. Só a gente que produz lixo. Todo o resto entra de volta no sistema. Todo o resto. Todo o resto. É incrível. Né? E dentro de um processo de cadeia alimentar, o resto que alguém produziu vai alimentar o outro que alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro. Existe a biodisponibilidade, ela é equilibrada. Sim. Isso. Né? E existe uma lei de sobrevivência. Eu sou responsável por essa outra espécie é responsável por aquela, que é responsável por aquela, que é responsável por aquela, e assim vai. Nós somos os únicos seres que, não tem nada a ver com isso, não é responsabilidade minha, cada um. Não, na natureza não. Eu creio que muita da nossa consciência temporal, que a gente tem um curto espaço de tempo, de vida, né? E muitos não conseguem abarcar, não conseguem mentalizar as eras geológicas, né? E a gente não consegue entender que as nossas atitudes hoje vão prejudicar gerações futuras, né? Porque o nosso espaço de tempo é pequeno em relação a toda uma vida, né? Aí a gente vê nessa situação esse negócio de você jogar lixo no chão, de você gastar água, de você consumir, de você produzir muito lixo, né? Totalmente despreocupado, porque você está vendo só o seu prazer momentâneo, né? Seu presente, e não está pensando no futuro. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. Marcos, nós somos a espécie mais recente no planeta Terra. Exatamente. Nós temos 300 e alguma coisa mil anos de existência. Todos os outros organismos estão aqui há milhões, bilhões de anos. E nós somos viveram milhões de anos. E nós somos a única espécie que está destruindo o planeta. Destruindo em um processo de suicídio coletivo. Nós fazemos suicídio coletivo em doses homeopáticas. Nós somos a única espécie que chegou aqui e está destruindo o habitat, o próprio habitat,
contaminando o próprio alimento e se auto-adoecendo o tempo todo através dos hábitos, né? Deixa eu só dar uma colinha aqui. Biologicamente, a Terra e nós somos um só. O que acontece à Terra, acontece a gente. Isso tanto fisicamente, fisiologicamente, energeticamente, socialmente. Em termos psicológicos, a violência como está é porque aqui dentro tem violência. A gente só está mostrando. A Terra é um grande organismo e é uma nave-mãe. Nós estamos aqui sendo gestados. Nós somos a espécie de ser vivo que demora mais tempo para estar preparado para viver. Completamos o processo de comunicação, de linguagem, efetivamente, a partir dos 11 anos de idade. Até lá, a criança não sabe se comunicar direito, se expressar, ela não está organizada emocionalmente. Né, doutora Ana Paula? E estamos mentalmente com o cérebro, tanto a parte física, cérebro, quanto a parte sutil, que é o mental, a partir dos 22 anos. Tem alguns pediatras e pediatras que falam até 26 anos. A pessoa ainda não está preparada, madura, para fazer uma série de coisas. Né? Então, você imagina o quanto que... E aí o Marcos trouxe uma coisa, a gente tem que trabalhar isso logo. Né? E é nessa tenra infância que a mente ainda está assim, bem fresquinha, o papel ainda está branquinho, né? Tem uma resminha ainda esperando ser preenchida, é que a gente pode atuar também de forma mais eficaz. Mas isso não significa que nós adultos não precisamos. Precisamos urgentemente, né? E dentro do processo de sustentabilidade, né? Eu já não estou mais sozinho. Já não está mais sozinho. Chegou mais um bendito fruto. Então, dentro de sustentabilidade, a gente tem uma visão muito limitada que sustentabilidade é só ligada à Amazônia. Aí, quando fala ecologia, o senso comum vai direto para a Amazônia. Não, gente, deixa eu te falar. Sustentabilidade tem a ver com saúde mental. No meu ponto de vista, que é só um dentro de bilhões, uma das formas da gente começar a trabalhar a sustentabilidade seria trabalhar o psicológico das pessoas. Porque a pessoa aqui desorganizada, emocionalmente, mentalmente desorganizada, ela não vai se preocupar com esse tipo de assunto. Porque para ela chega a ser supérfluo. Ela está com uma demanda interna tão absurda que ela não está preocupada com o que ela está consumindo. Ela quer preencher esse vazio. Então, a gente não tem educação terapêutica para falar de sustentabilidade. Falta esse processo de educação terapêutica para as pessoas. E esse processo terapêutico, ele é muito amoroso. Porque a gente só vai conseguir olhar para a terra, a gente só vai conseguir olhar para consumo, para sustentabilidade, quando a gente desenvolver amor. Um amor profundo pela vida. Porque a terra, ela está exalando vida. E ela está manifestando esse amor através de alimento, através do ar, da água, da terra, do elemento terra, do fogo, do espaço. É manifestação. Ela não precisa da gente. Ela já nos ama. Biologicamente, estarmos aqui, cada um aqui sentado, é uma prova de amor muito grande do planeta Terra, porque biologicamente nascer é muito difícil. O momento da concepção até a anidação, não é? Manidi também é pediatra, sabe aqui do esquema. Enquanto não nida ali, existe o risco
de aborto. O nosso corpo, ele demora perto de 90 dias para reconhecer que existe uma vida. Ele está lutando para expulsar. Tem mulheres que passaram pelo processo de aborto que nunca nem imaginou que já abortou espontaneamente, de tão natural que é o processo de, não, o corpo não quer. Aí vem o amor. Aí vem aquela vontade de colocar mais uma vida aqui. E aí o organismo todinho se organiza para que essa vida venha. Então, biologicamente, estarmos aqui é muita energia. O planeta Terra já gastou energia demais, nós estamos devendo, o nosso saldo é devedor. A gente já nasce devendo. E muito, não é, doutor? É que são as mulheres dos nascimentos aqui, a ginecologia e pediatria, né? Então, quando eu estudei isso em biologia na faculdade, eu falei, misericórdia. É muito complexo nascer. E a gente não pode perder essa viagem. A gente está dentro da nave-mãe. A gente está numa viagem intergaláctica. Eu vejo a existência humana assim. Nós estamos em uma grande experiência intergaláctica. Temos o privilégio de estar aqui. Temos o privilégio de respirar, de aprender a amar, de aprender a se relacionar. A vida e a própria natureza, a observação da vida e da própria natureza, fez homens criarem princípios religiosos e espirituais para nortear essa estadia aqui na Terra. Como eu citei para vocês, yamas e niyamas, e lá dentro de yamas, a não violência. O que vocês entendem por não violência? Né? O que nós, como humanidade, entendemos como verdade? Como autenticidade? O que nós, como seres humanos, compreendemos sobre moderação? Olha só, tão simples, moderação. Coloca isso dentro de sustentabilidade. É claro que isso aqui a gente está tentando trazer um contexto para dar um parâmetro norteador dessa conexão espiritualidade e sustentabilidade. Mas vai além do consumo. Isso vai também para a nossa mente. Com que moderação? Qual a moderação que eu estou usando para nortear? Qual a quantidade de moderação que eu estou usando para nortear a minha parte sutil da minha existência? Né? O quanto o Rafael trouxe para a gente naquela palestra sobre a inteligência artificial. Né? O nosso consumo agora não é só físico. Existe um impacto muito grande para usar uma inteligência artificial. O Rafael estava falando dos computadores gigantes e do tanto que eles consomem energia para ficar respondendo essa demanda desmoderada que a gente tem por saber, por pesquisar, por ficar rolando o dedinho lá na tela. A moderação também é para isso. E água, viu? Água para resfriar os computadores. E água para resfriar os computadores. Não tem essa. Então percebe que é mais profundo, né? É mais profundo. É mais profundo. Então, lá em niyamas, né? Saucha, pureza, limpeza, santosha, contentamento, gratidão. Eu fico me perguntando, será que a gente está conseguindo entrar nesse processo de contentamento? Eu tô contente. Eu tô satisfeita, ou eu quero sempre mais? A professora Lia Dinsky trouxe questões como eu quero diploma, eu quero formação, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser famosa, eu quero ser rica, eu quero ser bem-sucedida. Quais são os parâmetros de ser bem-sucedido? Né? Esse excesso de informação, de intelectualidade. Hoje eu brinco com os meus alunos que nós somos a sociedade Missi Miojo. Em 3 minutos o conhecimento de 2.000 anos, 3.000 anos está pronto. Né?
pessoa vira... a Ana Paula é fonoaudióloga, deixa eu saber o que é. E o que é fonoaudiólogo? Então quer dizer que você faz isso e isso, a pessoa já chega, né? Eu tenho uns amigos médicos que falam assim, Priscila, tá um inferno. Tá um inferno. O paciente chega, estou sentindo isso no quadrante inferior direito e e estou com isso. Eu preciso de tal remédio. Aí o médico só... O médico nem me examinou. Ela sabe que tem. Não falou nenhuma palavra e passou a medicação. Ué, mas tu já chegou já com o diagnóstico? Tu quer o que da vida? Tu já mandou já o diagnóstico pro professor, pro médico, já, né? Aluno chega pra mim lá na aula de yoga. Teve uma aluna que chegou na aula de yoga semana passada. Ela assistiu 3 aulas. Ela virou pra mim e falou assim, não vai ter invertida, não? Aí eu olhei pra ela e falei, invertida? Como assim invertida? Você fez 3 aulas, você quer fazer invertida? Eu falei, olha, deixa eu te falar, invertida tá fora da moda para pessoas da nossa idade. Da lesão na cervical, eu evito fazer ao máximo. Aqui o nosso objetivo é outro, é entrar para um processo de se perceber, de se autoestudar, de sentir. A prática de yoga é para levar você para esse estado de observação de si. Porque só tem uma forma da gente conseguir transformar tudo que a gente trouxe hoje. Essa autoobservação. Esse mergulho para dentro da gente. Tentar responder a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho feito aqui? Yoga é para isso. As posturas, elas só servem para administrar a saúde desse corpo. Porque para pensar bem, você tem que estar com uma boa saúde nesse corpo. Senão você vai ficar só com dor, e doente, em tratamento. Então, os asanas, que são as posturas, que é a parte que o Ocidente conhece do yoga, né? O Ocidente conhece do yoga as posturas, que são os asanas, alguns exercícios respiratórios, né? E pouco de meditação. Eu já cheguei em lugares onde a pessoa olhava para mim e falava, não, você não pode ser professora de yoga, eu já escutei isso. Falei, por quê? Não, porque lá no seu Insta não tem nenhuma foto sua nas posturas de yoga. Eu falei, no mínimo você queria que eu tivesse de fio dental também na praia, fazendo postura de yoga. Eu falei, não, meu amor, não vou fazer. Já me questionaram se eu era professora de yoga porque eu não me vestia no estilo indiano. Eu falei, não, eu sou brasileira. Eu me visto como se no Brasil mesmo. Né? Então, percebe? A gente deturpa as coisas de tal forma para sempre nos afastar do que realmente é realidade. E dentro do yoga, essa realidade tem a ver com desenvolver a responsabilidade. Tem a ver com o entender a sua coparticipação em tudo que está acontecendo no exato momento. Porque nós somos todos co-criadores e corresponsáveis da realidade. Estamos numa grande teia da vida. Estamos todos conectados, de uma forma ou de outra. E aí eu lembro que uma aluna virou para mim numa aula de biologia, e eu explicando a teoria celular, de organela citoplasmática, ela virou para mim e falou assim, e você acredita nisso? Eu falei, não é uma questão de crença, é biologia, é assim, a gente tem organela citoplasmática, a gente tem mini órgãos dentro de cada célula. Esse corpo aqui já é a manifestação do macro. Do macro. Tem o mínimo, tem o micro. Então, é urgente sim, Marcos, como você falou, tem que ser agora, tem. A gente precisa de um processo de educação para a vida. De ensinar para as pessoas como a vida funciona. Não mecanicamente,
não só para preparar, porque hoje em dia as pessoas vão para a escola ou para a faculdade, a maioria, né? Para dar dinheiro, né? Vai dar dinheiro? Porque se não der, não vou estudar isso não. Eu vou ganhar o quê com isso? A gente precisa de parar com essa relação de ligar o conhecimento com o dinheiro. Esse conhecimento vai me gerar algum lucro, porque se não for, eu não estou interessada. Lá na casa do Sorab, quando a gente falou sobre esse tema, a gente até teve uma pessoa que trouxe que, assim, nossa, Priscila, é porque notícia ruim vende mais do que notícia boa. Coisas que não fazem o ser pensar vende mais. Se a gente coloca uma coisa muito polêmica que vai mexer com a estrutura de crenças da pessoa, que vai afastar ela do consumo, essas abordagens não são levadas para as pessoas. Porque vai afastá-las. Né? Ela vai começar a pensar, como a Ana Paula falou. Pensar. Né? COP30. Conferência das Partes. Estamos na 30ª edição. E na agenda principal, não existe um propósito em relação ao consumo desnecessário da humanidade. Por quê? Porque isso afetaria diretamente os ricos e os empresários. E uma das formas mais cruéis de ter levado a humanidade para o ponto que está, e também não se está falando sobre isso, são as formas de trabalho insustentáveis. Como que uma família vai pensar sobre tudo isso que a gente está falando, sendo que a mãe e o pai trabalham o dia inteiro? Deixa o filho 7 horas da manhã na escola, pega às 19 já de banho tomado e jantinha, ou seja, a mãe e o pai não viu o que a criança comeu, não viu o corpinho, não deu banho, leva a criança dormindo e pega a criança desmaiada, de sono, às 19 horas. Como que as famílias vão fazer isso? Então, eu lembro que uma amiga virou para mim e falou: Priscila, tem um plano maléfico da humanidade. Eu fiquei, ixi. Aí depois a ficha foi caindo aos poucos. Realmente, parece uma estratégia, né? Afastar as pessoas umas das outras, com a desculpa de que eu tenho que trabalhar o dia todo. Por que ninguém está falando sobre vamos diminuir as horas de trabalho, porque aí vai ter emprego para todo mundo? Isso é eu aqui com as minhas utopias, tá? Que eu tenho uma brincadeira com as minhas amigas. Quando eu for presidente da República, aí uma vira para minha amiga: você tem certeza? Você vai envelhecer muito em 4 anos. Quer ver? Olha para a cara dos presidentes antes e depois. Ela vai a gente para a internet, né? Presidente antes da posse. Aí tá lá, bonito, né? Depois de 4 anos. Só o Kimba. Aí eu falei: amiga, então vou ficar só na, né? Então eu fico brincando que quando eu for presidente, não existirá trabalho de 8 horas, é só 6 horas. E vai ter que ser no turno que a criança está na escola, a mãe e o pai estão trabalhando. Depois tem que passar, pegar e família, todo mundo junto em casa, convivendo junto. E vai acabar esse negócio de escola integral. Não tem escola integral. Escola é só um período, o mesmo período que o pai está trabalhando. Acabou. Vai ter emprego para todo mundo, 3 turnos, manhã, tarde e noite, porque tem gente que gosta de trabalhar à noite, Marcos. Eu vou fazer o quê? Eu gosto de dormir, mas tem gente que gosta de trabalhar. Né, doutoras? Vocês devem ter trabalhado muito de madrugada. Né? Não porque gosta. Não porque gosta. Porque tinha que cumprir a carga horária grande, né, doutora? O plantão. O plantão. Olha a desumanidade com a pessoa que é médica. Aí depois ninguém sabe por que os médicos estão tudo surtando. Os caras faziam plantão de 12 horas. Ninguém vai para o hospital para rezar ou para celebrar, a não ser quando o bebê nasce e dá tudo certo. Porque fora disso é pepino. Delegacia, mesma coisa. Quem vai para a delegacia para comemorar alguma coisa? É só pepino. Imagina a pressão na cabeça dessas pessoas. Então, olha só os tipos de trabalho que a gente está desenvolvendo para a sociedade. E tudo vem de um efeito dominó, né? Violência que pede mais segurança pública,
E aí não tem segurança pública, e você trabalha mais para poder morar num lugar melhor, que paga mais caro para morar naquele lugar, porque aquele lugar tem segurança, e lá naquele lugar que tem mais segurança, que é melhor, as coisas, o custo de vida é mais caro, porque se você chegar numa Águas Claras é diferente o valor das coisas do mercado da Ceilândia, e por aí se vai. A gente pode falar de milhões de desdobramentos. Hã? Tem que trabalhar Aí mais. tem que trabalhar mais. E aí, trabalhando mais, poxa, como eu não tenho tempo para minha família, como eu não tenho tempo para meu marido, eu para minha esposa, e pererê, e pororó, depressão. Vamos medicalizar a vida. Ou seja, a gente está correndo atrás do rabo tem muito tempo. Tem muito tempo que a gente está caindo nessa. São armadilhas, né? Muito tempo. Mas nos resta ainda um pouquinho de esperança, né? Quando eu larguei a biologia, quando eu larguei a educação ambiental, teve um momento que eu entendi que não ia adiantar muito eu fazer aquele trabalho quando as questões estavam aqui e aqui. E aí eu fui para a área de terapias. Fui estudar yoga, fui estudar medicina ayurveda, fui entender por que as pessoas estão adoecendo tanto. É claro, a medicina ayurveda traz um ponto de vista, a medicina chinesa traz outro e por aí se vai. Mas são sempre os mesmos princípios e fundamentos, né? Nós estamos adoecendo. E o nosso adoecimento mental e emocional está causando um impacto ambiental enorme. Porque esse adoecimento não nos deixa perceber o que está acontecendo. A gente está dentro de um sofrimento interno tão grande que passa batido, tudo isso que a gente está falando aqui, passa batido para a maioria das pessoas, para a grande maioria, para talvez 99,9% da população do planeta. E onde é que entra a espiritualidade como isso? Com isso, a gente se desconectou dos princípios norteadores da vida. A gente se desconectou da natureza. A gente dorme em horários que são antinaturais, a gente come comidas que são antinaturais. A gente não lê mais. Eu vi um depoimento de um professor de literatura de uma universidade e ele disse que há décadas atrás ele dava 5 livros por semestre para o aluno ler. Eram 5 livros por semestre, 5 livros. Ele falou que hoje eles mal conseguem fazer leitura de 1 livro por semestre. Então ele falou que a qualidade do ensino superior caiu muito. E é um tal de direito, né? Porque eu trabalho, porque eu isso, porque eu aquilo. E trabalha mesmo, tem que trabalhar para poder pagar também os estudos, né? E aí vai, percebe? A gente vai sempre se afastando, sempre dando um jeito de se afastar, de se afastar, de se afastar. E profundidade, zero. Profundidade, zero. Então, olha como a educação está impactando o processo de sustentabilidade. Então, nós falamos de grandes áreas, né? Educação, saúde mental, consumo, relacionamentos. Tudo isso está dentro desse processo de espiritualidade, uma espiritualidade que norteia e o impacto ambiental. Sem norte, a gente está desorientado, literalmente. Ok? Ok, podemos passar para a parte do colaborativo? Pode desligar? A COP30 já começa com uma flor de lótus no meio do rio, no meio da floresta,